Olá, crianças, tudo bem? Eu cumprimento a todos vocês, suas famílias, com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para mais uma linda e curiosa lição. Uma viagem maravilhosa com a Revista dos Primários, segundo trimestre de 2021, conhecendo o livro do começo. Vamos lá? Então vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa viagem, como eu digo assim, né? Vamos orar? Abaixa a cabecinha, fecha os seus olhinhos, vamos falar com o Papai do Céu. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Senhor, para mais uma aula, para mais uma lição, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha abrir o nosso coraçãozinho, Senhor, para a gente guardar essa palavra lá dentro, para a gente não entristecer o Seu Santo Espírito. Fica conosco, Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá? Então, já vamos entrar no versículo-chave desta lição, tá bom? Olha lá, vamos ler todos juntos? O orgulhoso acaba sendo humilhado. Está em Provérbios 29, o versículo 23. Está aqui na palavra de Deus, mas a tia está lendo conforme, está aqui ó, em Provérbios, né, 29, mas ali a tia está lendo conforme o textual aí da lição, tá bom? Versículo chave. Vamos ler de novo? Mais uma vez. Vamos lá, vamos repetir. Todos juntos. O orgulhoso acaba sendo humilhado. Provérbios 29, versículo 23. Isso mesmo. Crianças, todos nós, os seres humanos, a gente sente um tipo de satisfação pessoal, né? É uma satisfação que é normal. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, depois eu vou explicar o porquê, tá bom? Tipo assim, eu fiz uma prova. Eu fui muito bem, eu mandei bem. Aí a cozinheira fala assim, eu fiz uma torta tão linda e saborosa, mas ficou top. Aí a outra pessoa diz, meu filho, ela concluiu os estudos, graças a Deus concluiu. Aí o construtor, ele fala assim, essa casa que eu construí ficou perfeita, linda, linda, linda demais, né? É normal a pessoa sentir essa satisfação por aquilo que ela fez, tá? Essa satisfação, ela não é pecado, ela é normal das pessoas. Mas tem pessoas e tem crianças que não sabem lidar com isso. Aí vira um orgulho, tá? E virando orgulho, o orgulho passa a ser o quê? A soberba, que é um exagero, né? Exagero de orgulho pessoal, né? Arrogância, aquele sentimento de superioridade, de ser mais do que os outros superiores, tá? E tudo isso é pecado, tá? Tudo isso desagrada o coração de Deus. Não pode, tá? Então eu vou dar um exemplo de pessoas, crianças também, né? Eles se acham melhores do que todo mundo. Tem criança sim, não tem? Tem adulto também. Só eles sabem, ninguém mais sabe de nada. Só eles entendem. Ninguém entende mais de nada. Tudo deles é melhor do que os outros. Ou o menino fala assim, eu sou o reizinho dentro da minha casa. A menina fala, eu sou a rainhazinha dentro da minha casa. Eu mando lá, meus pais fazem o que eu quero. Vocês acham que tá certo? Não, não tá certo. Isso tá erradíssimo, tá? Pessoas assim, crianças assim, não conseguem enxergar as outras pessoas. Não têm humildade para enxergar aquelas pessoas que precisam delas, tá? Essas pessoas, elas têm o coração fechado para o próximo. Então não enxerga as outras pessoas, enxerga somente elas. Eu vou dar um exemplo. Jesus, ele é um exemplo lindo, lindo desse assunto. Está registrado no Evangelho de Lucas. A tia está aqui registrado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo do 40 ao 52, tá? A tia não vai ler, mas eu deixo aí de tarefinha para vocês, tá? Nesses versículos aí,
A história conta que ele tinha só 12 anos, ele era um pré-adolescente, né? Estava no meio dos doutores da época, dos entendidos, né? E ele ouvia e perguntava por tudo, todos os assuntos. Ele ouvia e perguntava e falava. Então, e todos ali, aquelas pessoas, se admiravam da sua inteligência. Confere lá que tá assim lá. Mas ele não se orgulhava, ele não se achava o menino, né? Ele não se achava superior em nada. Ao contrário, ele era um exemplo de humildade. Vocês sabem da história de Jesus. Então, desde criança, ele é um exemplo de humildade. Então, crianças, Jesus foi exemplo de humildade, né? Sendo ele quem era. Ele era Deus, mas ali ele era apenas uma criança. Aí nós temos agora um exemplo de orgulho. Ele está registrado aqui na Bíblia, ó, em Ezequiel, capítulo 28 e em Isaías, capítulo 14. Tá, tia? Não vai ler, mas vocês procurem lá para vocês verem os detalhes dessa história. Tá? Esse exemplo, ele é bem conhecido na Bíblia. É de um anjo chamado Lúcifer. E os anjos foram criados por Deus, né? Deus criou ele para servir e adorar e servir. E esse anjo, ele era especial. A Bíblia conta que ele era um anjo de luz. Ele era lindo, o mais bonito deles. Ele era formoso, né? Então, por ele ser tudo isso, ele era muito querido por Deus. A Bíblia conta que esse orgulho dele entrou no coração dele e ele começou a se achar, né? Como a gente fala nos dias de hoje, ele começou a se achar. Aí o que ele fez? Ele falou assim no coração dele: eu não vou mais servir a Deus, eu sou um grande, eu sou lindo, eu sou tudo isso. Então no coração dele, ele intentou ser igual a Deus ou maior que Deus. No texto fala que ele queria pôr a cadeira dele acima de Deus. E acima de Deus, ninguém, né? Deus não permite. Aí o que Deus fez com ele? Por causa que ele se contaminou e ele se rebelou contra Deus, Deus mandou, expulsou, jogou, assim por dizer, né? De lá do céu. Tem bastante história, se vocês quiserem, depois vocês procuram para ver, para aumentar o conhecimento de vocês. Então Deus expulsou ele. Por quê? Porque ele deixou o orgulho tomar conta do corpo, da mente, do coração dele. Então isso é muito perigoso. Não podemos permitir. Então Deus não permite. Então veja lá no versículo chave, né? O orgulhoso Deus não admite. Não pode. Isso é pecado contra Deus. Tá bom? Então agora nós vamos para a história bíblica. E a história bíblica é a lição de número 8 hoje, ó. Lição de número 8. E o título dela é As Primeiras Línguas. Tá bom? E essa história, nossa história, está registrada também aqui na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. Tá? Gênesis capítulo 11, olha lá, nós já estamos no 11, hein? Versículos do 1 ao 9, tá bom? Muito linda essa história. A tia não vai ler, vocês leem aí nas suas casas. Então, está registrada essa belíssima história sobre as primeiras línguas. A tia fala triste porque sempre tem um desfecho negativo, mas Deus passa essa lição para nós. Na lição passada, vocês lembram? A primeira chuva, né? Nós vimos que Deus destruiu tudo e todos com o dilúvio, ficando apenas a família de Noé e os animais que estavam naquela arca. E assim, com essa família, foi povoada novamente toda a terra. Então, lá de Adão e Eva, né? Veio, aí teve o dilúvio, aí encheu-se a terra, acabou-se com o dilúvio, aí veio a família de Noé, povoou tudo de novo a terra. E o pecado, que veio lá do jardim, sempre presente ali no meio deles. Se passaram muitos anos. E os homens orgulhosos tiveram uma ideia de construir uma grande torre para serem conhecidos em todo o mundo ali. Eles queriam ser conhecidos ali, eles queriam ser os melhores. E até mais conhecidos do que Deus. Vocês acham isso?
Eles queriam ser tão conhecidos até mais do que Deus. Então eles queriam fazer aquilo ali por orgulho deles, próprio deles, né? Era uma vaidade exagerada. Eles não estavam pensando em ninguém, não. Eles estavam pensando neles mesmos, no orgulho do nome deles ficar ali para a história. Essa torre, ela seria tão alta, mas tão alta, que na cabeça deles, a torre ia tocar o céu. Imagina, que ilusão, né? A tia Neuci, vou falar para vocês, eu nunca voei de avião, mas eu imagino como se sente as pessoas lá, tão alto, assim que às vezes até pertinho do céu. Mas o céu, de maneira nenhuma, pode ser tocado assim, fisicamente, por alguém. Não pode, né? Mas aqueles homens vaidosos, eles imaginariam que a torre deles ia chegar lá no céu. As pessoas que temiam a Deus daquela época, eu acho que eu imagino que, como na época de Noé, eles deviam tentar avisar eles, tirar da cabeça deles, né? Deixa disso, gente, para com isso, vocês não estão vendo que não vai dar certo, vocês não estão vendo que isso é uma provocação ao nosso Deus. Deus não está se agradando disso, né? Mas que nada, eles não deram a mínima, ó, eles estavam decididos, eles não ouviram ninguém, né? Parentes, os pastores da época, as pessoas, eles pegaram, imagino, né, que eles falaram, vamos fazer e pronto, calem a boca, ninguém tem nada com isso. E eles fizeram alianças com todos os amigos, vizinhos, porque precisaria de muita gente e de muita, como que fala, muito produto para fazer aquilo. Então, de certo que as coisas que eles tinham ali não ia estar. Então eles fizeram essa aliança com a vizinhança em tudo, para ajudar e para doar também, né? Aí eles construíram tijolos, argamassa com betume, isso, né? Para ficar uma construção forte, porque precisava, né? Porque era uma construção gigantesca, né? O projeto deles era essa construção gigantesca. E essa construção estava indo assim muito bem e rápida, porque todos queriam participar da mesma, todos assim que tinham o pensamento deles, né? Eles queriam participar da mesma fama. Nossa, nós vamos ser, né? Então, todos eles se entendiam ali e falavam a mesma língua. Vocês sabem o que é falar a mesma língua, né? Tipo, por exemplo, aqui hoje no Brasil, todos se entendem. Vamos lá para o Amazonas, a gente entende falar. Vai lá para o Rio Grande do Sul, a gente entende falar. Por quê? Tá, é que eles, às vezes, tem palavra que eles falam diferente, mas a gente se comunica com todo mundo no Brasil, porque a gente fala a mesma língua. É a língua, né? Como que é a língua que a gente fala aqui? É isso mesmo, é o português, a língua portuguesa. Então, a gente se entende. Então, naquela época, eles tinham a única língua, eles se entendiam. Crianças, nós não conseguimos ver nem saber o que se passa dentro do coração das pessoas. Mas o nosso Deus, Ele pode. Ele pode. E Ele viu o que se passava no coração daquelas pessoas. Deus viu o que tinha lá dentro, qual era a intenção do coração daquelas pessoas. Deus não se preocupou com a torre, não. Porque Deus sabia que ela não ia chegar no céu mesmo, né? Mas Deus se preocupou, sabe com o quê? Com os corações deles. Tá? Deus se preocupou em garantir o plano de salvação para aquelas pessoas. Deus não tem prazer que as pessoas se deem mal, as pessoas, por exemplo, morrem no pecado. Deus quer garantir o plano de salvação. E naquele tempo foi isso que Deus quis para eles. Então, Deus disse, tá lá, tá aqui na palavra, nesses versículos aí. No versículo 7, vocês veem aí. Aí Deus disse assim, vamos descer e confundir a língua desses homens. Nós vamos descer e confundir. Aí eu li, reli, né? Aí eu percebi, quando Deus fala vamos descer, vamos, não é eu vou descer, vamos descer, é mais uma prova de que a Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estava entrando em ação. Né, que entrou em ação lá no comecinho, quando Deus falou assim, façamos o homem. Então, já era a Trindade. Aqui, de novo,
já é mencionada de novo. Assim, Deus fez com que ninguém se entendesse. Um pedia madeira, o outro, dava tijolo. Aí o outro pedia, me dá argamassa. Aí o outro, entregava pedra. Eles não entendiam o que os outros falavam. E assim virou uma total desordem. E foram obrigados a parar aquela construção da torre, que se chamou Babel, que Babel quer dizer confusão, tá? Então, eles precisaram parar, porque ninguém entendia mais ninguém. E quem fez isso? Foi Deus, que promoveu essa confusão, deu línguas diferentes para todos eles. Assim, eles foram embora daquele lugar. Eles foram espalhados, eles foram assim, de grupos. Formaram grupinhos conforme o número de pessoas que falavam a mesma língua. Eles foram procurando, formaram os grupos e foram formando. Assim se formou os diferentes idiomas e que conhecemos hoje, e as nações. O inglês, o italiano, o japonês, espanhol e muitos outros, né? É lindo, né, crianças? É lindo saber que foi mais uma criação do nosso Deus, as diferentes línguas dos homens. Não foi do nada, por acaso. Vocês entenderam? Eu também entendi, fiquei assim, apaixonada pela história. Muito bonita, né? Assim, e se você vê, não é só uma historinha, é uma história bíblica, uma história verdadeira, que Deus fez, Deus interviu, Deus expôs, ele desceu e fez aquilo ali, tá? Crianças, vamos pedir a Deus que não deixe o orgulho, a vaidade estragar, manchar ou corromper os nossos corações. Vamos construir uma torre, mas uma torre de bondade, de amor, de perdão, para ajudar a todos que precisam, ajudar os seus coleguinhas, os familiares, tá? Vamos vigiar e obedecer a Deus. E sendo assim, vigiando e orando, e dizendo não ao orgulho, nós vamos chegar ao topo da torre. O que é o topo da torre para nós cristãos? É o céu, tá bom? Então, é esse o alvo do cristão, chegar ao topo, chegar ao céu. Então, para isso, nós temos que ser agradáveis, nós temos que agradar o coração de Deus e dizer não ao orgulho, tá bom? O orgulho é um mal terrível que desagrada, que entristece o coração de Deus. Vocês gostaram? Eu também gostei bastante, tá bom? Então, vamos orar para agradecer ao Senhor por esta aula linda que nós aprendemos. E eu espero que vocês leiam lá, continue lendo o livro do Gênesis, tá bom? Vamos orar? Baixa a sua cabecinha. Obrigada, Senhor, por mais uma vez, por mais essa lição, por essa história bíblica linda, maravilhosa que nós aprendemos sobre o orgulho, Senhor. Não deixa, Senhor querido, o orgulho entrar em nossos corações e entristecer o seu coração. Nos ajuda a ter um coração parecido com o seu. Nos ajuda a ter um coração para te agradar. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Crianças, agora a tia vai falar do canal, né? Canal da Tia Nilce. E todos entrem lá. A hora que vocês assistem o vídeo, entrem pelo YouTube, lá pelo link. Aí no que vocês assistem, põe o dedinho lá, clica aí. Dá um joinha lá pra Tia Nilce, ou faz um comentário. E aquele que não é inscrito, aperta o dedinho, faz assim, aperta o dedinho lá, tá bom? Isso que a Tia Nilce já falou, não é para tia se engrandecer, não é para o orgulho, é para que outras pessoas possam conhecer também e serem edificadas, serem abençoadas com o conteúdo dos vídeos. Se vocês gostaram também, passa para alguém, aperta o link, copia e manda para os seus amiguinhos e peça para eles também se inscreverem no canal da Tia Nilce, tá? Eu desejo a vocês uma ótima semana e para vocês. E eu amo todos vocês. Até a próxima semana.